Hoje em dia tá cada vez mais difícil de distinguir a realidade de gráficos virtuais. Então por isso que você tem que tomar cuidado com o que você vê pela internet, porque nem tudo pode ser real. Só que no mundo dos games, esse realismo está sendo utilizado para fazer a imersão do player na história principal. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar os jogos mais realistas na minha opinião. E eu vou estar comparando os gráficos do jogo e a narrativa deles, que é a história que é contada, e as mecânicas do jogo, que fazem com que ele fique cada vez mais realista. E esses daqui são 5 jogos que eu vou estar te mostrando, e no final desse vídeo eu vou te dizer qual que é o melhor na minha opinião e o mais realista de todos. E o primeiro jogo da lista causou muita polêmica, e não é o Cyberpunk 2077. Esse jogo é da Valve, é de uma série muito famosa chamada Half-Life. E o Half-Life Alyx, ele é um jogo muito bom de história, de gráficos, de imersão, porque a maioria dos objetos você consegue interagir com eles. A narrativa dele é muito boa, obviamente por ser um jogo da Valve, e ele causou muita polêmica por ser exclusivo de realidade virtual. Então se você tiver um óculos VR, eu recomendo muito você jogar ele, que é uma experiência totalmente diferente da maioria dos jogos. E a mecânica dele é muito imersiva, então você vai realmente entrar dentro da história e se sentir lá naquele ambiente. O próximo jogo é um dos melhores jogos já criados, que é o The Last of Us Part 2. Ele é feito pela Naughty Dog, que é um estúdio da Sony, então tem uma qualidade imensa. E só quem jogou ele sabe do nível de realismo que ele tem e como você se sente imerso naquela história, contando com gráficos muito realistas. Além do mais, agora o The Last of Us Part 2 ganhou um remaster pra nova geração, então tá muito bonito. E as mecânicas de combate dele são muito fiéis à realidade. Então no jogo tem várias variações do combate e que não fica algo tão repetitivo e mecânico. A narrativa é sensacional, como no primeiro jogo. Eles conseguem criar uma história totalmente cativante e que vai te deixar envolvido pelos personagens. Agora eu vou falar sobre um outro jogo chamado Alan Wake 2, que na minha opinião é um dos melhores da lista também. A narrativa dele é muito boa já desde o primeiro jogo, e o sound design desse jogo, como ele te deixa imerso no jogo por conta dos sons e da ambientação, faz com que você fique cada vez mais imerso nele. Os gráficos também são deslumbrantes, até porque ele utiliza Unreal Engine 5, que é um dos melhores motores para se criar jogos hoje em dia. E as mecânicas de puzzle dele são muito boas, porque essa mecânica de trocar a iluminação e trocar as realidades é muito interessante e faz com que o jogo seja diferenciado de outros que a gente vê por aí. É um jogo de terror e suspense, então ele te dá alguns sustos e, na minha opinião, é um dos melhores em gráficos, em história e ambientação. Agora eu vou falar sobre um jogo muito aclamado e um dos melhores, se não o melhor dessa lista, aí vai na sua opinião, que é o Red Dead Redemption 2. Ele é um jogo que se passa no Velho Oeste, dos mesmos criadores do GTA, que apesar dele ser de 2018, ele ainda é um dos jogos mais realistas que se tem. A densidade de detalhes deste jogo é incrível e faz com que você realmente se sinta naquele ambiente. A narrativa também é muito bem trabalhada, então realmente você se sente na pele daquele personagem e se sente que conhece cada um daqueles personagens ali. A mecânica desse jogo é muito boa, dando destaque às animações do cavalo, dos animais e das interações que cada um dos personagens tem ali. Então até hoje não conseguiram criar nenhum jogo parecido com Red Dead Redemption 2, porque ele é um jogo de mundo aberto, é muito mais difícil de conseguir imergir o player dentro do jogo, e eu recomendo muito vocês testarem esse jogo, jogarem, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Por último, o jogo que eu acho mais realista na minha opinião e que você consegue confundir entre jogo e realidade é o Cyberpunk 2077. E eu vou te explicar o porquê. O lançamento do Cyberpunk foi totalmente desastroso. Vários bugs, a história não estava completa, só que recentemente eles lançaram uma atualização, que é o Phantom Liberty, e que realmente transformou em um outro jogo. Com os efeitos de Ray Tracing, de iluminação, o jogo conseguiu ficar totalmente realista. Eu só vou fazer uma ressalva que eu utilizei um LUT, que é um mod que altera as cores para transformar no jogo mais realista, e tinha partes do jogo que parecia que você estava vendo uma foto. E é realmente bizarro, eu vou passar um pouquinho das imagens para vocês verem. A narrativa do Cyberpunk é muito boa, apesar de não ser uma das melhores. Consegue sim envolver o jogador na história, desenvolver bem os personagens que não são jogáveis. As mecânicas de combate também são muito boas, apesar de não serem uma das melhores, mas dá pra jogar e sentir a imersão daquele jogo. Ele tem muitas missões também por ser um jogo de mundo aberto, e tem partes da cidade ali que realmente são muito realistas e você não consegue distinguir a diferença. Então eu vou deixar esse mod da LUT aqui na descrição se vocês quiserem testar no jogo de vocês. Então pessoal, se vocês acham que deveria ter mais um jogo nessa lista, escreve aqui nos comentários que eu posso fazer uma parte 2, incluindo esses jogos de vocês. E agora o YouTube vai te recomendar 2 vídeos, então pode clicar em um desses daqui que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E esse foi o vídeo, valeu!